O mundo do quê? É mundo do quê? O mundo do quê? O mundo do quê? Havia uma mulher que possuía 2 talentos especiais. O nome dela era Manjusa. Ela adorava cantar e dançar e as pessoas amavam ouvi-la cantar. Ver a dança de Manjusa era a melhor coisa de todas para iluminar a vida de alguém. As pessoas vinham de perto, de longe, para convidá-la para dançar em importantes dias de comemoração. Ela era mais conhecida como a dançarina de casamento. Um casamento sem Manjusa, para se apresentar no momento certo, com a dança certa, não era um casamento assim muito bom. Na verdade, um casamento sem Manjusa era logo esquecido. Manjusa vivia em uma pequena aldeia de pessoas humildes e trabalhadoras. Embora a aldeia fosse pequena, era conhecida por seus corajosos caçadores. O líder dos caçadores se chamava Mitiane e ele era super respeitado por todo mundo porque ele só falava quando ele tinha realmente algo a dizer. Todas as mães, todo mundo do povoado esperava para casar suas filhas com ele. Mas Mitiane se apaixonou por Manjusa e eles formavam um belo casal. Conforme os anos se passaram, eles tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Quando Mitiane estava fora com o seu grupo de caçadores, às vezes semanas a fio, ele sentava sozinho em silêncio, sob o céu estrelado e ficava pensando o que Manjusa estava fazendo lá na casa deles com as crianças. Ele sentia falta das crianças e da voz da Manjusa. Certa manhã, Manjusa estava lá na sua casa, trabalhando, fazendo a bebida que o marido mais gostava. Até que ela ouviu uma batida na sua porta. Toque, toque. Quando ela foi atender, era uma senhora que foi até a casa de Manjusa convidá-la para dançar no casamento da sua neta. Mas tinha um problema. Manjusa não pôde aceitar esse convite porque ela já tinha marcado para dançar em outro casamento no mesmo dia. A velha senhora ficou com muita raiva e antes de sair ameaçou Manjusa, malignamente dizendo que ia amaldiçoar o marido dela. Algo terrível aconteceria com Mitiane. Quando voltasse para casa, no caminho de volta para casa, ele ia se transformar num monstro. Na noite em que Manjusa estava esperando o retorno do marido, estava acontecendo alguma coisa estranha, porque as crianças estavam muito agitadas e o marido não chegava nunca, estava demorando demais. Ele só chegou quando estava amanhecendo e ele chegou muito estranho. Os seus olhos faiscavam. Ele parecia uma cobra nervosa, olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. A sua língua estava enorme, estava gigante e saía fora da boca. E para piorar, ele fazia uns barulhos assim muito estranhos. Manjusa estava aterrorizada. A sua boca secou ao ver o seu marido se transformar numa serpente de 7 cabeças. Ela precisava pensar rápido, porque ela precisava esconder a serpente antes que as crianças acordassem. Ela limpou uma das cabanas que usava para armazenar comida. Entrou lá, deixou tudo limpinho, achou um pote, quebrou a tampa do pote para que a serpente pudesse respirar. Colocou a serpente lá dentro e com muito cuidado deu comida para cada uma das 7 cabeças. Fechou o pote, deixou a serpente quietinha lá dentro e trancou a cabana. Quando as crianças acordaram, perguntaram pelo pai. Manjusa respondeu que ele não havia chegado. Quando a noite chegou, colocou as crianças para dormir e saiu em silêncio para alimentar a serpente. Depois, voltou para o quarto e chorou, 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 até pegar no sono. Nessa noite, Manjusa teve um sonho. Ela sonhou com a sua avó
E a sua avó dizia exatamente tudo o que ela tinha que fazer para quebrar a maldição. Ela deveria dançar em 7 casamentos. E quando ela dançasse no último casamento, a maldição seria quebrada. Mas tinha um alerta. Ela não poderia contar nada para ninguém. Isso era um segredo. Ela não poderia contar nem para as crianças, nem para os seus filhos. Manjusa manteve o segredo e continuou alimentando a serpente. Mas ela estava muito infeliz em ver como as crianças sentiam falta do pai. Às vezes, as crianças viam que ela separava um pouco de comida. E quando as crianças perguntavam, ela respondia que separava para quando o pai voltasse. Como era habitual, as pessoas iam convidá-la para dançar no casamento. Ela ficava super feliz com os convites. Ela foi no primeiro, no segundo, no terceiro, até que chegou o dia do 7º casamento. Ai, mas Manjusa ficou vibrante. Ela ria alto, ela estava feliz, ela cantava e dançava. Até seus vizinhos ficaram assim meio pensando que ela estava apaixonada por outro homem, porque ela dançava e ria alto. Manjusa, quando ouvia isso, ria mais ainda. No dia do 7º casamento, Manjusa acordou, preparou o café da manhã para as crianças e foi se arrumar com calma. Queria estar mais bela do que nunca. Enquanto isso, as crianças planejavam pegar a chave, mas Manjusa percebeu e levou a chave consigo. As crianças, decepcionadas, foram brincar e decidiram brincar de pega-pega. Corriam de um lado para o outro até que se depararam de frente para a cabana. Com a curiosidade, o mais velho olhou bem para a cabana e tentou abrir. Quando ele foi abrir, ele descobriu que a porta estava aberta. Tinha acontecido um problema. Manjusa tinha levado a chave, mas ela tinha esquecido de trancar a porta. Eles entraram, olharam ao redor do espaço dentro da cabana. Estava vazio, exceto um pote com uma tampa quebrada. Eles olharam uns para os outros e não conseguiam entender por que a mãe estava escondendo aquilo. O filho mais velho foi até o pote, pegou a tampa e tirou a tampa. A serpente de 7 cabeças apareceu e encarou o menino. As crianças aterrorizadas começaram a gritar e saíram correndo. A casa não ficava longe do rio. A serpente saiu do pote, foi deslizando até que chegou no rio e ficou lá, embaixo do sol, tomando sol e fixou o seu olhar na água. E ela conseguia ver o reflexo dela mesmo dentro da água. Os filhos de Manjusa saíram correndo para contar para os amigos sobre a estranha serpente. Um bando de meninos e meninas se formaram para encontrá-la. Quando chegaram ao local onde a serpente estava deitada, ficaram de boca aberta. Uma das cabeças da serpente disse: "Oh, Gigi. Aqui estão eles. O que eles querem?" perguntou a segunda cabeça. Estão nos encarando, observou a terceira cabeça. Olha, eu acho que eles querem ver as nossas cabeças, disse a quarta cabeça. Por que será que eles não se aproximam? Perguntou a quinta. Acho que estão com medo de serem mordidos, disse a sexta cabeça. Ué, eles não podem ser mordidos de onde estão? Perguntou a sétima cabeça. As crianças, com muito medo, saíram correndo, correram, foram embora do rio. Chegaram em casa, contaram para os seus pais. Os seus pais, com medo de que as serpentes fizessem mal para as crianças,
pegaram pedaços de pau e foram até o rio enfrentar a serpente. Quando eles chegaram lá, eles não conseguiram fazer nada. Eles ficaram paralisados quando viram as 7 cabeças da serpente. Os pais das crianças emudeceram, não conseguiam nem se mexer. Alguns homens não acharam certo matar a serpente e disseram: talvez os nossos ancestrais estejam querendo dizer alguma coisa para nós. Talvez seja melhor voltarmos e fazermos uma reunião na aldeia para decidirmos o que fazer. As mulheres perceberam na hora que os homens estavam inventando desculpa para disfarçar o medo. Elas queriam a serpente morta antes do pôr do sol, porque estavam preocupadas com a segurança das crianças. Os homens disseram: olha, nós também zelamos pelo rio e pela segurança das nossas crianças. Mas essa serpente, ela não é comum. Ela é uma serpente diferente. As mulheres não deram ouvidos. Se agruparam para cozinhar na cozinha potes cheios de mingau. Uma longa fila de mães, carregando o seu pote na cabeça, desceu o rio. A essa altura, a serpente estava muito nervosa e falava muito rápido. As mulheres estão chegando! As mulheres estão vindo agora! Agora! O que elas querem? Estão vindo em nossa direção! Esses potes... Antes que as serpentes zangadas pudessem reagir, as mulheres chegaram com um pote de mingau quente e jogaram, em cima da serpente. E aí a serpente começou a se desfazer. E os homens se juntaram, o povo da aldeia se juntou às mulheres e começaram a cantar, comemorando a morte da serpente, porque assim as crianças estavam seguras. Manjusa estava voltando do 7º casamento quando ouviu as mulheres cantando. Ela ficou desesperada. O povo da aldeia tinha matado o seu marido. As lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. Mas o que ela deveria fazer? Com muito medo, Manjusá decidiu se juntar ao povo para saber exatamente o que estava acontecendo. Esperou escurecer para que ninguém visse as lágrimas nos olhos dela. Ela estava muito triste. Ela chegou na beira do rio, mas já estava escuro. Não dava para ver muito bem o rosto dela. Se juntou ao povo e quando ela viu, por trás da pele toda machucada da serpente, saiu o seu marido. E quando ela olhou, o rosto dele estava todo enrugado, os olhos fechados, como se ele tivesse dormido por muito tempo. A música parou. Todos ficaram chocados com o retorno do marido de Manjusa. Mitiane olhou para o povo da aldeia e começou a se mover em direção à multidão, à procura da sua esposa. Manjusá não podia acreditar no que ela estava vendo. Ela correu, abraçou seu marido e ficou tão feliz, mas tanto feliz, que ela riu, beijou e chorou de alegria. Mitiane abraçou a sua esposa. Ele não estava conseguindo compreender o que estava acontecendo ao seu redor. Então, seus filhos correram até eles, abraçando os pais, e a família estava unida de novo, até que o sol se pôs e acabou com a maldição. Manjusa começou a dançar e cantar, e a aldeia inteira se alegrou com ela. E aí, pessoal, vocês gostaram da história? Vocês sabiam que quebrar uma maldição para que a pessoa obtenha liberdade ou retorne à sua forma normal é algo muito característico nos contos folclóricos africanos? Nesta história do povo Xhosa, um importante papel é desempenhado pelo número 7, que assim como o número 3, é considerado um possuidor de propriedades mágicas. Aqui a história, no livro, ela é recontada, escrita por Justina Malouf e é ilustrada por Nathalie Richen. No livro de hoje, Meus Contos Africanos, os contos foram selecionados por Nelson Mandela. Tchau! Nos vemos na próxima história!
Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, aproveita para se inscrever. E siga a gente lá no Instagram, @o Mundo do Quê. Até a próxima história!